Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e em seguida agradecer aos meus seguidores que têm deixado os seus comentários, os seus likes e têm enriquecido assim o nosso canal. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos falar hoje um assunto muito importante, que muitas vezes a gente fica à mercê de muitas conversas e controvérsias. Nós vivemos hoje num período de muitas especulações, um período de autoproclamação, que alguém se autoproclama sacerdote, a pastor, a bispo, a apóstolo e etc. Ninguém se autoproclama a diáconos, eu não vi ainda, mas as demais categorias, todo mundo, ou seja, uma grande parte aí, ou talvez até a minoria, tem se autoproclamado, até por aberração se autoproclama de arcanjo. E hoje, se a gente for bater cabeça, debate sobre essas coisas, nós vamos trazer mais e mais conflito. Então eu prefiro ensinar a Bíblia Sagrada como ela é. Eu estou aqui com a Bíblia Simples Tradução Brasileira, tá? E também com a Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, é muito importante, é lançado pela editora Vida. Eu quero trazer para nós hoje, para a gente meditar, é sobre o sacerdócio, ou a investidura do sacerdote. Como eles surgiram, como foi que aconteceu, será que é de qualquer jeito? Então vamos ver. Observe que as exigências na consagração dos sacerdotes era clara, ou é clara na Bíblia Sagrada. Não era assim um ato aleatório, mas havia uma investidura que envolvia a cerimônia. Era seguido passo a passo. Por esta razão devemos ficar atentos para este fato de suma importância. Em primeiro lugar, surge a escolha. Eles não se autoproclamavam. Deus era quem escolhia. E na hora que escolhia, vinha a separação. Então, os primeiros foram Arão e seus filhos. Eles foram escolhidos por Deus, e não por Moisés, para oficializarem no tabernáculo, na função de sacerdotes. Para isso, foram separados de suas atividades seculares, para dedicarem exclusivamente ao ministério sacerdotal. Isso aí é bom a gente sempre estar em mente. Biblicamente sabemos que o sacerdócio é instituição divina. O homem é escolhido por Deus. Não cabe qualquer atitude de orgulho ou vaidade na realização do trabalho de Deus. Infelizmente, hoje muitos se autoescolhem, né? Então, em segundo lugar, vinha a cerimônia. Era o ato de investidura, consistia de 4 partes. A primeira era a lavagem, a segunda, a consagração, a terceira era a unção e a quarta, os sacrifícios. Tudo isso nós encontramos escrito em Levítico, capítulo 8, versículo 6 ao versículo 36. Então vejamos. Em primeiro lugar, a lavagem. Lavar o corpo externamente era símbolo da purificação espiritual. Foi o que Jesus falou para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, nascer da água. Era exigido não apenas de Arão, mas de todos os seus filhos este processo cerimonial. Para que ficasse o quê? Patente que todo aquele que fosse separado para servir a Deus precisava estar em condições adequadas para exercer a função. Para que Deus se agrade de nosso trabalho e nos aceite em sua presença, precisamos ser purificados pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Em segundo lugar, vinha a consagração. Esse foi um ato exclusivo à pessoa do sacerdote,
representante do povo junto a Deus, que se apresentava revestido simbolicamente de todas as verdades espirituais indispensáveis ao serviço de Deus. Em terceiro lugar, a unção. A unção não se restringia à pessoa de Arão e de seus filhos. Preste bem atenção. Mas a todos os utensílios do mobiliário do tabernáculo. Não apenas o sacerdote, mas também o próprio local precisava ser adequadamente santificado para receber a presença de Deus. Eu sempre visito amigos padres e observo que eles ainda mantêm um padrão de perfil da preservação, aqueles prédios rústicos, externo e internamente. E hoje banaliza-se tudo e não prepara um cenário para Deus, mas para o homem. Então, o óleo aspergido separava totalmente o receptor para o serviço sagrado. O óleo é usado nas Escrituras como símbolo do Espírito Santo em diversas passagens. Êxodo 29, 7, Isaías capítulo 1, versículo 1 e versículo 3, 2 Coríntios 1 e 21 e etc. São milhares, ou seja, de versículos que comprova isso. Em quarto lugar, eram os sacrifícios. Então, de acordo com Levítico capítulo 8, versículo 14 a 36, após o cerimonial de consagração com água e com óleo, havia do sacrifício que consistia em 4 aspectos. Então, para o vídeo não ficar muito longo, voltaremos daqui a alguns instantes. Você não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, o seu gostei, comentar e nós vamos prosseguir com esse estudo sobre a investidura do sacerdote, segunda parte. Eu te convido, vem comigo.